Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará. Dia 10 de setembro, o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reuniram em Nova Delhi, na sua primeira reunião prolongada, depois que os dois países retomaram relações diplomáticas, depois do final do ano 2022. A reunião entre esses dois líderes, além de outros países, aconteceu na cúpula do G20, este grupo que reúne nações, entre aspas, mais desenvolvidas do mundo. E esta agenda aconteceu em Nova Delhi, capital da Índia, durante o fim de semana. Entre os assuntos abordados está a negociação em torno do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O encontro entre esses dois líderes surge na sequência de uma série de medidas tomadas pelos dois países para restaurar as relações em todos os níveis, pondo fim a uma ruptura de 10 anos. O primeiro contato foi a nível de embaixadores, lá no início de julho. Mais tarde, em julho, esses meios de comunicação da Turquia informaram que o presidente El-Sisi poderia fazer sua primeira visita oficial como presidente do Egito à Turquia no fim do mês. No entanto, ainda não houve anúncio oficial dessas trocas de visita entre os dois líderes às suas capitais. O presidente El-Sisi, egípcio, é um antigo militar e ele ajudou a orquestrar o golpe contra o seu antecessor, o presidente Mohamed Morsi, membro da Irmandade Muçulmana. Isso foi seguido de uma severa repressão aos grupos islâmicos. Agora, um fato conhecido é que o presidente Erdogan, ele apoia toda a Irmandade Muçulmana e toda a sua ideologia. Quando ele aperta a mão do presidente do Egito, o El-Sisi, pode muito existirem estratégias, deste presidente turco para transmitir uma desinformação sobre as verdadeiras intenções e crenças e mascarar a sua verdadeira agenda. A Irmandade Muçulmana tem claramente uma perspectiva de fazer cumprir a lei islâmica Sharia de maneira global. Quando lemos o profeta Daniel, no capítulo 11, lá no versículo 36, nós temos uma descrição da campanha militar do anticristo, que historicamente estava apontando para Antíoco Epifânio, um déspota militar grego seleucida, que saiu da Síria principalmente para atacar o Egito e finalmente invadiu Israel. O próprio anticristo encontrará sua morte pelo poder de Deus. E em Daniel capítulo 11, o profeta diz que o Egito cairá nas mãos do anticristo e de todo o seu império da besta. E haverá uma campanha provavelmente militar e provavelmente liderada também pela Turquia. Em Ezequiel, capítulo 38, as nações que atacam Israel são todas nações islâmicas nos dias atuais. E 5 das 8 nações mencionadas por Ezequiel ocupam a Turquia moderna. Possivelmente, alguma das regiões no sul da Rússia e algumas nações turcas também na Ásia Central. As outras 3 nações mencionadas são Líbia, Sudão e o Irão, juntamente com a Turquia, formando um círculo perfeito em torno de Israel. A Turquia cobre todo o horizonte norte de Israel, enquanto o Irão está a leste. Então, subentende-se que Israel futuramente se verá totalmente cercado em todos os 4 lados por nações islâmicas e possivelmente governadas pelo império do anticristo. Todos os mapas antigos do Médio Oriente mostram que as 5 nações islâmicas mencionadas no capítulo 38 de Ezequiel estão todas localizadas na região geográfica da Turquia moderna. Além disso, nós também vemos Erdogan e Putin apertando as mãos. A Turquia, bem como a Rússia, podem muito bem unir forças em um ataque a Israel, uma vez que tanto as forças turcas como as russas estão situadas
acima da fronteira norte de Israel. De alguma forma, as nações que irão atacar Israel já estão formando alianças e elas têm bastante influência islâmica. Então, quando eles invadirem Israel sob o comando do próprio anticristo, as nações do mundo também serão confrontadas por todo este império de grande influência islâmica, se não quase todo. E haverá um impacto, né, de proporções globais, como nós vemos lá em Apocalipse 13. E então todo o Ocidente terá que encarar toda a militância de padrões provavelmente islâmicos para seguir, né, dentro das regras deles. E chegará um tempo em que o próprio meio cristão, e não só no Oriente Médio, vai sentir este peso desta militância islâmica, né? A Bíblia nos descreve que ele virá de Nínive, na antiga Mesopotâmia, cuja hoje se encontra próximo da cidade de Mossul, ao norte do Iraque. O profeta Naum descreve lá no capítulo 1, versículo 11, assim: de ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. A Bíblia também fala em Apocalipse sobre a igreja de Pérgamo, e ali tinha o trono de Satanás. Também subentendendo que poderia ser um local de habitação do trono do próprio anticristo. E Pérgamo se situa na Turquia. Então, tudo aponta para quando este anticristo vier e se levantar com o seu império islâmico, o mundo todo vai ser acometido e o Egito não escapará. Quando olhamos para as 3 principais vitórias de Israel, onde ele rompeu sobre os seus inimigos, que foi em 1948, 1967 e 1973. Curiosamente, o Egito foi um dos principais agressores do povo de Israel. Então, o Egito também aponta para a perseguição do povo de Israel, do faraó no Egito, descrita no início das Escrituras, no Antigo Testamento, mostrando ali também o Egito como um opressor do povo de Israel, que logo após a vinda de Cristo se torna o povo de Deus, né? O Israel espiritual, onde existe a junção dos judeus convertidos em Cristo e dos gentios que conheceram a Cristo Jesus, formando as 2 casas de Israel, formando o ramo natural e o ramo enxertado. Quando olhamos para a palavra de Deus, ela nos diz que todas as nações os exércitos atacarem Israel nos últimos dias também serão julgadas por Deus. Lá em Zacarias 12, versículo 2, diz assim: farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. E em Zacarias 14, versículo 3 diz: depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele fez em dia de batalha, nos mostrando que nenhuma das nações escapará deste julgamento. E todas elas estarão sob o domínio do anticristo e provavelmente debaixo da ideologia do islamismo. E Jesus Cristo cuidará disso pessoalmente quando ele retornar. Como descrito em Daniel 2, versículo 39, depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino de bronze que governará toda a terra. Finalmente haverá um 4º reino forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim será um pouco da força do ferro. Embora tenhas visto ferro misturado com barro,
Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos. Mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então aqui mostra que Jesus virá destruindo todos os antigos reinos que estavam contra Israel, que estavam contra o povo de Deus, que estavam contra Israel espiritual. E ele pessoalmente destruirá e fará um reino que permanecerá para todo sempre, o seu reino messiânico milenar. Apocalipse 19, versículo 11 diz: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos, com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, nós sabemos que, no fim, Jesus vencerá, e nós reinaremos com ele durante 1000 anos no milênio, a Igreja de Cristo e o seu noivo, Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.